Oi, gente, tudo bem? Chegamos no módulo Sonecas. Espero que vocês estejam felizes de chegarem até aqui, de conseguirem estudar todos os outros módulos. E esse é um módulo muito esperado, porque o sono do dia é um sono mais difícil, né? Isso é normal, tá? E é isso tudo que eu vou explicar para vocês, tá? Ao contrário do que se pensa, os bebês eles precisam dormir durante o dia. Então, talvez algumas pessoas vão dizer: não precisa, o bebê não precisa de soneca. Quanto mais a gente deixar ele acordado durante o dia, mais ele vai dormir durante a noite. E isso é um mito. Nossos bebês precisam desse sono durante o dia. E esse sono, durante o dia, ele já vai garantir que o sono da noite seja melhor. Os bebês que não fazem bem as sonecas durante o dia geralmente têm sonos piores durante a noite, despertam mais durante a noite, porque nós temos um ciclo contínuo, né? O ciclo sono-vigília e as sonecas está dentro deles. E o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber do ambiente da soneca, a gente precisa saber dos horários da soneca, a gente precisa de como colocar a soneca na rotina, como fazer esse bebê adormecer na soneca. E é isso que eu vou falar para vocês. Mas o primeiro de tudo, a gente precisa conhecer as janelas de sono. O que são janelas de sono? São momentos do dia, né? Períodos do dia que o bebê fica acordado entre um sono e outro. Então vamos supor que o bebê um bebê de 8 meses tenha 2 horas de janela de sono, ele vai acordar às 7, ele vai aguentar ficar acordado 2 horas até a primeira soneca dele, que será por volta de 9 horas. A partir do momento que a gente conhece o que significa a janela de sono e descobre a janela de sono do nosso filho, fica mais fácil de organizar a rotina para as sonecas, entende? Porque o que acontece? Para descobrir a janela de sono, primeiro vai ter uma tabela lá no e-book para vocês se basearem e segundo, vocês vão fazer uma observação frequente do bebê de vocês. Então vocês vão olhar para ele, vocês vão ver quanto tempo ele fica bem-humorado brincando e quanto tempo depois ele já vai dar os primeiros sinais de sono para dormir. Pronto, você encontrou a janela de sono dele e você vai adaptar a rotina conforme essa janela de sono. Ou seja, se ele despertou 7 horas da manhã, a janela de sono foi de 2 horas, 9 horas da manhã ele vai tirar a primeira soneca. Dependendo do tanto que ele dorme na primeira soneca, ele vai ficar mais 2 horas acordado e vai tirar uma segunda soneca. E assim sucessivamente. Fica muito mais fácil de encontrar uma rotina, muito mais organizado para você marcar uma consulta para o bebê, você precisar ir no supermercado, deixar ele com alguém, porque geralmente no começo da janela de sono ele tá bem humorado, pronto para brincar e conforme o tempo vai passando ele já vai ficando pronto para dormir. Então isso é fundamental, tá? Então quando a janela de sono está fechando, ele já vai dando os primeiros sinais de sono, que é coçar os olhinhos, puxar as orelhinhas, né? Bocejar, às vezes ele já vai se tropeçando, ele já vai ficando irritado. E o que acontece? Quando a gente não sabe o que é janela de sono e não sabe que o sono causa cansaço, o bebê ele vai começar a chorar, vai começar a reclamar e a gente vai fazer o quê? Estimular ele. E aí ele fica mais tempo acordado. Por isso que quando a gente sabe em que horário o bebê vai dormir, que horário que ele vai estar sentindo sono, a gente já vai se preparar para isso. A gente não vai distrair ele porque ele está chorando, a gente não vai pedir para ele ficar olhando galinha pintadinha porque ele está reclamando, né? A gente entende que é o horário de dormir. As sonecas são um sono mais superficial, é um sono mais difícil, né? É só a gente se imaginar dormindo durante o dia, a gente precisa de um ambiente aconchegante. Então, o ideal é que seja escuro, né? Não precisa ser um completamente breu, mas pode ser um escurinho, pode ser num ambiente fresco, pode ser no mesmo ambiente do ambiente noturno. É importante que não tenham brinquedos no quarto, porque como eu já expliquei nos outros módulos, brinquedos são gatilhos de brincadeira e o bebê vai para a cama para dormir. Quando ele vê um brinquedo, ele esquece de dormir e volta a brincar. Então é importante que o ambiente seja só para o soninho dele. Ele pode fazer a soneca no carrinho, no sling? Pode fazer, né? E aí, uns minutinhos antes da janela de sono acabar, você vai fazendo um ritualzinho pré-soneca. Você vai reduzindo os estímulos, você vai dando de mamar, você vai dando uma comidinha, né?
para ele já ir dormir. Normalmente, nas consultorias de sono, eu oriento que se durante a janela de sono, primeiro você faz estímulos, depois você alimenta e depois você coloca para dormir. Isso, no geral, dá muito certo e encaixa super bem com a alimentação, tá? Quantas sonecas é o ideal? Então, antes dos 6 meses de vida, eles podem fazer de 3 a 4 sonecas. Depois dos 6 meses, eles podem fazer 2 a 3 sonecas, ou geralmente 2 sonecas, uma durante a manhã, uma durante a tarde, um cochilinho final da tarde. E depois de 1 ano, eles podem fazer 2 sonecas ou ficar apenas com uma soneca. Isso depende de cada bebê. Nossa, doutora, como é que eu vou saber quantas sonecas são ideal? Você vai precisar observar o seu bebê. Por quê? Se o seu bebê fica muito chato quando ele não tira a soneca, significa que ele precisa dessa soneca. Com o passar do tempo, o soninho vai ficando cada vez mais curto, até que de fato ele não precise mais fazer. Né? E aí a soneca não é deixar ele brincando e ele vai dormir sozinho, não, ele precisa praticar essa soneca. Então você vai precisar fazer um ritualzinho pré-sono, ele vai precisar estar alimentado, ele vai precisar estar num ambiente legal para depois poder dormir, tá bom? No geral, após o 6º mês de vida, eu oriento uma soneca de manhã, uma soneca de tarde e um cochilinho final da tarde. Se às vezes a soneca da tarde for grande, ele nem precisa às vezes fazer o cochilinho final da tarde. E o horário de dormir é entre 19 e 20 horas. A partir desse conhecimento todo, você já consegue saber como que funciona as sonecas, né? Você já sabe planejar o dia do seu bebê, organizar a rotina do seu bebê a partir disso.